rio Eufrates há muito tempo tem sido um símbolo significativo em muitas tradições religiosas, especialmente no cristianismo e no islamismo. De fato, a Bíblia e o Alcorão mencionam o rio Eufrates como desempenhando um papel crucial nos tempos finais. Portanto, quando rumores surgiram sobre uma descoberta incrível no rio Eufrates secando, muitos estudiosos religiosos e entusiastas ficaram fascinados. Será que essa descoberta pode ser um sinal do apocalipse iminente, ou existe uma explicação mais racional? Vamos explorar essa descoberta e suas potenciais implicações. O rio Eufrates, com seus 1.700 milhas de extensão, tem sua origem na Turquia, passa pela Síria e pelo Iraque, e depois se junta ao rio Tigre, antes de desaguar no Golfo Pérsico. No Antigo Testamento, o rio tem um grande significado e é uma grande riqueza para o Oriente Médio. O rio possui uma área de bacia de 1.900 milhas quadradas e alcança seus níveis mais altos de água entre abril e maio ao longo de sua costa. A flora nativa, incluindo carvalhos, pistache, videiras e roseiras, ainda floresce. Também são encontrados grãos de cereais, como trigo, centeio e aveia, em regiões mais secas. O rio Eufrates possui uma paisagem deslumbrante, mas também tem uma grande importância histórica. Por exemplo, várias cidades antigas foram situadas ao longo do rio, como Sipar, Nippur, Churupaq, Mari, Ur e Uruk. O rio era um recurso valioso, fornecendo às comunidades ao longo de seu curso solo agrícola fértil, cobras, pequenos e grandes animais, peixes e várias espécies são encontrados no rio Eufrates. Além disso, há várias espécies de plantas e animais, incluindo variedades de animais como víboras persas do deserto, víboras do deserto negro, cobras marinhas de bico e cobras marinhas amarelas, que são as mais prevalentes no rio Eufrates. Nas margens do rio, também existem salgueiros e gramíneas selvagens. Além das plantas, é possível encontrar ouriços, lontras fluviais, lobos, porcos selvagens e musaranhos, que frequentemente saciam sua sede no rio Eufrates. Escritas cuneiformes descobertas em Churupaq e Nippur foram as primeiras a mencionar o rio Eufrates. Elas datam do meio do 3º milênio a.C. A palavra Buranuna, referindo-se ao rio, era usada na antiga Suméria. O nome do rio é grafado de forma análoga a Separu, uma antiga cidade iraquiana. É provável que a cidade e o rio compartilhem a mesma importância divina. Por que o rio Eufrates está secando há tanto tempo? Inúmeras barragens, secas, regulamentações de água e abusos são algumas das causas. Há uma severa escassez de água entre as famílias dependentes do rio no Iraque, e a baixa precipitação é a principal causa do esgotamento do rio Eufrates. O Iraque está atualmente vivendo sua pior seca da história. Além disso, o Iraque e as áreas vizinhas sofrem com mudanças climáticas e aumento de temperaturas. Esse problema existe há anos e o esgotamento do rio tem impacto em mais de 7 milhões de pessoas. Mais de 800 famílias deixaram as vilas próximas ao rio Eufrates devido ao fracasso das colheitas causado pela baixa precipitação, altas temperaturas e esgotamento do rio. Infelizmente, o Tigre, outro rio da Bíblia, também está secando e perdendo água. Alguns acreditam que o Eufrates, um rio grande, representa o fim do mundo. O rio Eufrates desempenha um papel significativo na Bíblia. Os níveis de água do rio Eufrates diminuíram acentuadamente nos últimos anos. Uma caverna e várias ruínas antigas foram expostas como resultado do rio Eufrates secando. Alguns frequentemente citam o leito do rio seco como evidência de que as profecias dos tempos finais da Bíblia se cumpriram. Isso antecipa o que acontecerá logo antes do fim do mundo. Alguns afirmam que o Jardim do Éden está localizado em algum lugar entre o Eufrates e o Tigre. Não está claro se o esgotamento desse rio prenuncia o fim do mundo, mas é preocupante para os moradores locais que dependem dele para a água e agricultura. Infelizmente, dado o recorde de baixa precipitação anual, não existem soluções rápidas para aumentar o rio Eufrates. No contexto religioso, o rio Eufrates, de acordo com a Bíblia, prevê o seu ressecamento em 2 passagens diferentes, como parte de um longo oráculo contra a Babilônia. A primeira previsão é feita sobre os sábios e oficiais de Babilônia, bem como seus soldados, carros, cavalos e falsos profetas, todos sujeitos ao juízo de Deus. Deus continua uma seca nas águas, que secarão,
pois é uma terra de ídolos que enlouquecerão de medo. Os rios Eufrates e Tigre são as fontes de água da Babilônia, e ambos estão atualmente secando. As profecias de Jeremias estão se cumprindo enquanto falamos. A segunda profecia sobre o esgotamento do rio Eufrates é uma das 7 ousadas destruições do livro da Revelação. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças representam o início, meio e fim das 7 tribulações e julgamentos. Os julgamentos ousados, que ocorrem após a tribulação, são tão prejudiciais que a humanidade acabaria se persistissem. O esgotamento do rio Eufrates é o 6º julgamento da taça, o penúltimo julgamento da tribulação, de acordo com o capítulo 16, versículo 12, do livro da Revelação. O 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates e suas águas secaram para preparar o caminho para os reis do Oriente. Infelizmente, essa profecia não descreve o julgamento e o motivo pelo qual ocorrerá para permitir que um enorme exército do Oriente atravesse o rio Eufrates sem resistência. Depois disso, os reis da terra se reunirão no lugar chamado em hebraico de Armagedon. Quando Jesus voltar, todos os inimigos de Deus serão derrotados na batalha do Armagedon. O ressecamento do rio Eufrates é um evento significativo que antecede Armagedon, mas será que estamos vendo a prelúdio do cumprimento da profecia significativa dos tempos finais? Vários cenários poderiam explicar a previsão de Jeremias de que o rio Eufrates secaria. Número 1. Em 539 a.C., o rei persa Ciro derrubou a Babilônia. Assim, cumprindo militarmente a profecia, o rio Eufrates foi suficientemente desviado de acordo com o historiador grego Heródoto para que Ciro pudesse enviar seu exército pelos canais subterrâneos da cidade. Em algum momento não especificado, a seca cumpriu a profecia e os rios Eufrates e Tigre estão diminuindo, cumprindo assim a profecia. A profecia se cumprirá durante a grande tribulação, correspondendo ao 6º julgamento severo no capítulo 16 do Apocalipse. A profecia é cumprida 2 vezes, uma vez no passado e outra vez no futuro durante o fim dos tempos. Haverá um cumprimento futuro da profecia de João, de que o Eufrates secará, no entanto, a profecia do capítulo 16 do Apocalipse, versículo 12, e a atual secagem do Eufrates são desconectadas pelas seguintes razões. O 6º julgamento ocorre perto do fim da tribulação. Os 2 profetas que realizam milagres pregarão antes do 6º julgamento. O anticristo ascenderá ao poder e haverá inúmeros terríveis julgamentos. A tribulação não é agora. De acordo com o capítulo 18, versículos 17 a 19 do Apocalipse, a Babilônia se envolverá em muito comércio marítimo nos últimos dias, o que sugere que os rios da região estarão abertos para navegação durante a tribulação, pelo menos inicialmente. No capítulo 16, versículo 12 do Apocalipse, o Eufrates é milagrosamente seco, permitindo que um exército do Oriente avance para o Ocidente. Nenhum exército atualmente representa uma ameaça para Israel. O rio Eufrates secará e a batalha do Armagedon acontecerá. O capítulo 16:12 do Apocalipse tem pouco a ver com a quantidade atual de água no Eufrates. As descobertas chocantes do Eufrates secando também revelaram muitos artefatos que podem chocar você com apenas alguns dias para estudar a área antes que a água seja devolvida. Arqueólogos conseguiram mapear o que eles acreditam ter sido uma cidade importante no Império Mitanni, construída há 3.400 anos. Outras maravilhas arqueológicas também podem surgir durante uma seca. Quando a seca atingiu um reservatório espanhol em 2019, o Dolmen de Guadalperal, aproximadamente com 60 anos, e um monumento megalítico de 4 a 7 mil anos emergiram. Assim, o possível desaparecimento do rio Eufrates causou alvoroço entre os cristãos, assim como entre os arqueólogos, e centenas de milhares de efeitos desconhecidos estão surgindo agora. É tanto um aviso quanto a revelação de alguns dos maiores mistérios da história mundial. Quais são seus pensamentos sobre isso? Deixe-nos saber nos comentários abaixo e inscreva-se para mais.